Eu tinha informado sobre voltar a produzir outro vídeo, se necessário, sobre a série The Sandman. E sim, cá estou a fazer minhas associações simbólicas. Então eu vou falar um pouco do finalzinho da primeira temporada e na sequência da segunda temporada, relembrando do que aqui é a minha leitura, o meu olhar e não termina, tá? Muito menos se esgota em possibilidades de interpretações, de entendimento. Não tem certo, não tem errado, apenas um pouco do viés simbólico associado à luz da psicologia analítica. Sobre o mito de Orfeu e Eurídice. Ele está bem próximo a uma das principais versões que mostra aí o desafio humano em transformar a paixão em amor, estabelecendo confiança e diálogo com o inconsciente. Então ele nos ensina que o amor ele pode ser poderoso e é suficiente para transpor barreiras. Segundo um filósofo francês chamado Francis Rolfe, o amor verdadeiro ele é divino, mas ele é experimentado numa condição humana. Então ele passa pela criação da consciência. Orfeu ele é um herói, parte humano e parte Deus. E na natureza humana ele não consegue transpor, né, essa fragilidade em busca do amor. E ele perde a cabeça. Para os aristocratas franceses, essa questão da razão, na série, ele literalmente perde a cabeça, né? Então ele negligencia os aspectos simbólicos na psique humana. A gente acaba se tornando unilateral e perde a possibilidade de criação de consciência em estruturar o ego. Seria aí a busca de Constantine por mais tempo com Orfeu um processo, né, de conscientização do ego em busca desse verdadeiro amor? Fica aí a pergunta. O início da segunda temporada mostra o perpétuo destino marcando um encontro com seus irmãos. A morte, sonhar, desejos, desespero e delírio, estando ausente, destruição. Algo está por vir, virá, ou no mínimo, em evidência. É o meu olhar, tá? Seriam os complexos que constelam na humanidade, as crises existenciais, a inconsciência dos homens, vida e morte, morte e renascimento, ou o fim de tudo? E destruição continua ausente. E Sandman quer resgatar nada. Esse momento passou tanta coisa pela minha cabeça. Seria possível voltar? Eu lembrei de uma música do Cazuza. Eu quero um analista para nunca mais saber quem eu sou. Me parece também aí essa questão da cisão, né, do homem com a realidade. De certo modo, essa questão do passado, de como que as pessoas lidam, né, com o futuro, como lidam com as questões ambientais, não ter os aspectos históricos da humanidade, negligenciar esses aspectos do passado, e aí não tem um planejamento para o futuro. Porque se nós pensarmos no planeta, no universo, ele continua, né? Já está escrito. Olha que a reunião é marcada por destino. Mas e os homens? Né? E o sonhar? E as possibilidades? Você vê que o sonho ele quer resgatar o nada. Para resgatar e reconstruir, buscar, né, uma nova vida, a criação da consciência, é o meu olhar, tá? Pensar é só pensar.
Sandman procura por hobby para informar que poderá não comparecer no próximo encontro. Então seria aí o desencontro, o desaparecimento, o retorno de nada. Qual será o caminho da humanidade? São perguntas, né? Como eu falei, a Terra e o Universo, eles são soberanos. Então, isso é certo. Tem uma frase, né, cristã que diz: perdoem. Eles não sabem o que fazem. Né? Cristo na cruz, né? Então seria aí uma tomada de consciência para o recomeço, e aí os perpétuos, né? Talvez mostrando aí os aspectos positivos e negativos da humanidade representado aí nos personagens, né? Não necessariamente fiéis ao personagem, mas tem a essência ali do conteúdo, né, dessa representatividade arquetípica na psique humana, que seria a tomada de consciência, porque a dor, o sofrimento, eles são inerentes. Então, por isso que é importante a ajuda profissional, a psicoterapia, um profissional capacitado, um amigo de confiança, para que você possa entender o que está acontecendo ali, né, com a sua intimidade, né, para que você possa ter aí um guia, né, durante a travessia, né. É o barqueiro de Dante, né. E tem uma frase do Jung que diz, né, abre aspas, ninguém deve negar o perigo da descida, e ela pode ser arriscada, e é certo que alguém a tentará. Né? Quem tiver que descer, que o faça com os olhos abertos. Fecha aspas aí de Obras Completas, Jung, volume 5, 553. Né? Então essa questão da busca do fortalecimento do ego, da maturidade, do entendimento desses aspectos simbólicos, do que vem acontecendo com a humanidade. Então a série, ela deixa tudo isso para nossa interpretação, né? Para o nosso entendimento. Então ela é muito neutra nesse aspecto, ela é bem imparcial, me parece. Não entra em aspectos políticos, mas tá falando ali de clima, tá falando sobre a inconsciência e a ignorância dos homens. Esse é o meu olhar aí na segunda temporada. Outro aspecto da série é o quanto que assim, Lúcifer ele também questiona a sua consciência, ou seja, né, dizem que Deus é só bondade. Então por que Deus expulsou ele do paraíso, né? E essa fala de Sandman para Luciane na chegada de Thor e toda a legião de obscuros, né? Deixe-os entrar. Eles são mais perigosos como os nossos inimigos do que nossos convidados, né? E a eles é oferecido aí um banquete, ou seja, alimentar, fazer acordos, tentar integrar aquilo que eu não entendo, fazer psicoterapia, olhar para a sombra, né? Essa série ela é muito rica, gente, e essas falas sobre arquétipos complexos e o inconsciente são constantes. Abre aspas, as coisas não são reais só quando acontecem. Contos e sonhos são as sombras da verdade que irão perdurar quando meros fatos tiverem sido esquecidos e virado pó. Fecha aspas. Na verdade, eles estão vivos, tá? Nos relatos e aqui nos contos, né? É a semente dentro de si que carrega a árvore, né? O carvalho. E outras frases são ditas, abre aspas, o inferno é o reflexo do paraíso. Sem inferno, paraíso não é nada. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Para matar um Deus, basta parar de acreditar nele. Fecha aspas. Então vamos lá. Eu não vou discorrer sobre o diálogo, né, ADR de Nada e Sandman.
mas tem muito conteúdo simbólico por lá, tá bom? Eu só vou citar uma frase que eu ouvi do professor e coordenador da minha pós. Abre aspas. O quanto não integrá-lo, né, em termos simbólicos, ele falava da sombra, também não é uma violência praticada pelo ego em relação ao inconsciente. Fecha aspas, né? O sonho, o sonhar, ele também provoca destruição. Então seria a morte simbólica? O único aspecto que eu digo aí sobre essa DR, né? Então, as nossas intenções, né? Nós temos dentro de nós uma semente, a gente carrega as possibilidades de amadurecimento, mas a gente precisa ter contato com esse inconsciente, né? Com um pé, né, dentro e um pé fora, né? E aí também tem essa questão simbólica, falando sobre a matriz do indivisível, do átomo, né, até chegar na energia primordial. Destruição fala sobre isso. Então, tem os aspectos aí do quanto a gente precisa tomar cuidado para não ser engolido pelo inconsciente. Ao passo que quando a gente fortalece o ego, é um caminho que se faz para integrar o obscuro, né? Então, é caminhando que se faz o caminho. E as frases simbólicas continuam. Sobre o diálogo de destruição para o sonhar e para delírio. Abre aspas. Ou você muda, ou você morre. Fecha aspas. E a frase da Wanda? Abre aspas. O que importa é quem eu escolhi ser. Fecha aspas. Fecha aspas. Essa série é muito rica, gente. Muito rica simbolicamente. Abre aspas. Veja você mesmo o seu destino. Fecha aspas. E o destino mostra páginas em branco dizendo que o nosso destino é feito por nossas ações. Vamos falar um pouquinho sobre o Loki e o Puck. Eles são dois tricksters, como o Saci Pererê e o Zé Pilintra. Eles são necessários, né, à conscientização. Eles arriscam, eles representam o nosso jeito em lidar com as situações assim mais adversas. E eles, porém, quando em demasia e sem controle, né, do ego, acaba distorcendo o curso da realidade, escancarando, trazendo caos, que também é necessário, mas quando numa esfera patológica, desordenado, leva à fragmentação do ego. O encontro do sonhar com o seu pai, na série O Tempo, e me parece Cronos, não com Hipnos, como na mitologia grega, tá? Então parece mostrar que tudo tem seu tempo, uma vez que ele, o pai, não ajuda Morfeu e deixa ele a buscar aí o tempo oportuno, Kairos. Sua mãe, a deusa noite, também mostra que ele agora vai ter que lidar com a tomada de suas decisões. Abre aspas. Não dá para voltar atrás. Agora é se responsabilizar pelas decisões. Fecha aspas. Então é o poder de mudanças que está em si mesmo, né? Nos acordos, com a própria consciência, o fortalecimento do ego, e a gente não se deixar ser possuído pelo si mesmo numa posição egocêntrica. Dúvidas? Pergunte, escreva nos comentários, tá bom? Finalizando, sobre o funeral, abre aspas. Não quer esquecer? Conte uma boa história, fecha aspas. Sobre a cisão com a realidade, a morte falando para o Sexton, referindo-se a Et, abre aspas. Você também estaria maluco sem a sua alma. Fecha aspas. Ou seja, também aprendemos com a experiência da morte, seja ela simbólica ou real, porque antes dela
estamos vivos, aprendendo com a experiência dela. Até o próximo vídeo.